Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre as novas revelações feitas no mangá. Mais informações do passado de Asta acabaram de não ser reveladas e a gente vai falar sobre elas aqui nesse vídeo de hoje. Afinal agora sabemos da origem do garoto da antimagia e dos seus verdadeiros poderes que acabaram de nascer. Como ele recebeu a antimagia, de onde surgiu seu grimório. Vamos falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo de hoje. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje. Eu também já conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, o Asta está incrivelmente poderoso desde o início de Black Clover. Ele sempre treinou muito seu corpo e então, simplesmente, surgiu frente a ele que não tinha nenhuma magia ou um grimório, no dia da sua cerimônia de seleção. Aquele seu grimório, diferente do OVA de Black Clover, não havia vindo da torre de seleção de grimório, não, ele havia surgido do absoluto nada ao lado do Asta. Mesmo assim, agora a gente descobre que independente desse surgimento, o motivo para este grimório estar ao lado de Asta é o mesmo. Como sabemos, dentro daquele grimório estava selado, estava guardado o demônio Lieb, o demônio que inicialmente não possuía nenhum poder. Sim, esse demônio, assim como Asta, ele havia nascido sem nenhuma mana e também sem nenhum poder mágico, e por esse motivo, como vocês já sabem, ele acabou sendo rejeitado do mundo dos demônios. Naquele lugar, desde que nasce um demônio já é ranqueado de acordo com a sua magia, e o Lieb, por não ter mana e por não ter nenhum poder, isso é bem importante, ele acabou sendo jogado pra fora, maltratado pelos outros demônios. Acontece que ele encontrou Lista, uma moça que cuidou dele, o ajudou e o criou como próprio filho. Então eles passaram a viver juntos até que Lúcifer tentou utilizar o corpo deste demônio que estava no mundo físico do Lieb pra conseguir escapar também. E assim ele acabou tirando a vida de Lista ali, a primeira humana capaz de derrotar o demônio mais poderoso de todos os tempos. Isso é incrivelmente importante porque a gente viu o próprio Lieb falando que o Lúcifer era o demônio mais importante logo quando encontrou com ele pela primeira vez, e também o Lúcifer dizendo que não se importava de ter sido derrotado agora. Afinal ele teria todo o tempo do mundo pra voltar a encontrar aquele demônio e depois disso possuir. Ou seja, Lúcifer viu no Lieb uma oportunidade pra conseguir escapar do mundo demoníaco. Não sabemos exatamente como ele faria isso, mas sim, existia essa possibilidade. E então, por esse motivo, a Lista utilizou a sua magia para salvar o Lieb, o colocando dentro do seu grimório. Assim, com ele selado dentro do grimório, não teria como o demônio do Dante, o Lúcifer, o encontrar. E assim ele conseguiria escapar e se fortalecer. Neste ponto, a Lista falou para ele fazer isso, para ele voltar um dia mais forte, e assim ninguém poderia o fazer mal. E foi isso que o Lieb ficou fazendo durante vários anos dentro do grimório da antimagia. Ele disse que ficou lá parado no absoluto nada, apenas pensando em sua vingança, apenas pensando no dia que iria ter poder o suficiente para acabar com todos os demônios que nunca o deixaram em paz. Desde o início os demônios o maltratavam e depois disso eles tiraram a pessoa que ele mais amou. E agora a gente descobriu que ali dentro, pelo Lieb não ter magia naquele grimório, algo começou a surgir e uma magia começou a nascer nele mesmo ele não tendo mana nenhuma. Sim, o próprio demônio Lieb também não tinha mana, como o próprio Asta também não tinha mana. E dentro daquele grimório uma magia começou a nascer. Ele sentiu aquele poder despertando e este poder era anti-magia. Então Lieb ficou procurando um jeito para escapar daquele grimório sem quebrar completamente a magia de Lista, e assim ele poderia retornar para iniciar sua vingança. Acontece que aquele mesmo grimório que aparentemente o deu poder, afinal o poder começou a nascer lá dentro, escolheu uma outra pessoa para ser receptáculo daquela magia. Sim, no mesmo momento que o Lieb começou a receber o seu próprio poder, a antimagia começou a nascer nele. Aparentemente a antimagia havia escolhido uma outra pessoa como seu receptáculo também. Afinal, aquele grimório do trevo de 5 folhas, ele passou a ser o grimório da antimagia e passou a escolher um mago para usar este poder, um mago que cumpria os mesmos requisitos de Lieb. Então o próprio demônio da antimagia disse que naquele dia aquele grimório passou a selecionar o mago e passou a ir até ele, ou seja, o Asta foi escolhido desde o início pela antimagia, ele também é receptáculo do poder da antimagia aparentemente. Afinal o grimório da antimagia voou diretamente para ele e foi ao seu lado no momento de necessidade. Exatamente no dia da seleção de grimório, aquele grimório escolheu o Asta e por esse motivo ele ganhou a antimagia e passou a trabalhar ao lado do demônio. E basicamente teria sido isso. De acordo com a HAL de Black Clover, o Lieb não teve escolha nenhuma na seleção do grimório, na seleção do seu usuário, de quem usaria o seu poder e de quem treinaria com a antimagia. Não foi ele que selecionou o Asta por ter um corpo forte, mas sim a própria antimagia. A magia que havia nascido no demônio escolheu o Asta como seu usuário e basicamente o poder de Lieb era o poder que seria do Asta também. Aquele grimório, quando passou a emanar uma nova magia, ela escolheu não só o Lieb como receptáculo, mas o Asta também. Ou seja, o destino dos dois já estava entrelaçado desde o início e aparentemente o Asta seria receptáculo da antimagia também. A antimagia não seria apenas um poder emprestado do demônio, mas
também seria sua própria magia. Afinal, ele havia sido escolhido pelo Grimório, assim como acontece com todos os magos, como a gente viu logo no início de Black Clover. Nos foi dada toda a explicação de como um Grimório escolhe um mago. Basicamente, o Grimório só pode ser utilizado por um mago, o seu mago ideal. E cada um estaria representando um poder, uma magia. A magia incrível do vento do Grimório do Trevo de 4 folhas esperou uma eternidade até que chegou à mão do Yuno. Aquele Grimório só poderia ser usado por ele e basicamente só escolheu aquele garoto. E vários Grimórios faziam isso também. No exame de seleção vimos que cada mago recebeu o Grimório ideal para sua própria magia, enquanto Asta não teria recebido Grimório nenhum. E a mesma coisa teria acontecido, por exemplo, com Julius Navacronos. O seu Grimório aparentemente, inicialmente era apenas uma única página, e conforme ele se fortaleceu, virou um incrível Grimório que basicamente não tinha nenhuma capa e representava a infinidade do tempo. Virou um dos Grimórios mais incríveis de Black Clover. E a mesma coisa a gente passa a ver agora com o garoto da antimagia. Naquele exame de seleção, o Grimório ainda não havia o encontrado como um receptáculo real, não havia o encontrado como um receptáculo perfeito, mas o poder da antimagia então percebeu que só poderia ser utilizado pelo Asta, que não tinha nenhum poder, assim como o demônio. Basicamente, o Asta se tornou o receptáculo ideal daquele Grimório e por esse motivo aquele Grimório o selecionou. Mas a gente pode ir um pouco além no mangá também, afinal naquele mesmo ponto, a gente viu que o usuário principal daquele Grimório acaba sendo o demônio da antimagia, acaba sendo o Lieb. Tudo isso porque mesmo conhecendo a jornada do Asta, agora que os dois estão se enfrentando, tanto o demônio quanto o Asta estão lutando um contra o outro, o Grimório ele prefere trabalhar ao lado do demônio da antimagia, tanto que Lieb acaba várias e várias vezes invocando diferentes espadas para enfrentar o Asta. E o Asta só foi capaz de lutar contra ele porque segurou uma das espadas, a katana do Capitão Yami. Mesmo assim, se isso não tivesse acontecido, todas as espadas continuariam atacando o nosso garoto da antimagia, porque a antimagia pertence principalmente ao demônio. E basicamente o Grimório deve ter escolhido Asta porque viu que ele era o único no mundo físico que cumpria todos os requisitos, o único que seria igual ao demônio, alguém que não tinha nenhuma magia e por esse motivo poderia controlar a matéria de antimagia. Por esse motivo o Grimório surgiu pro Asta. Mais ou menos na mesma época que aquele poder nasceu pro demônio, o poder também foi diretamente pro Asta para que ele pudesse utilizar no mundo físico. E basicamente nessa época também, o demônio decidiu que seria o Asta o seu receptáculo, uma maneira dele conseguir se fortalecer e tomar um corpo físico para que pudesse andar e interferir no mundo dos magos, sem ser localizado por Lúcifer, sem ser atacado por ele e assim continuar a sua vingança passo a passo. Assim a gente descobriu que a antimagia basicamente teria nascido no Grimório da antimagia e escolhido Lieb, tornando aquele Grimório que aparentemente antes tinha o poder da magia de lâminas, da magia de espadas, em um Grimório de dupla magia. Assim como havia acontecido com o Grimório de Patrick, que antes tinha magia de luz e se tornou um Grimório duplo, corrompido pela magia da Cotodamas, da palavras, e assim pertenceu a um demônio. Depois de aquele Grimório já ser corrompido, nasceu a antimagia dentro dele, e ele então se tornou um Grimório da magia de lâminas corrompida pela antimagia. E assim, além do seu receptáculo original, o Lieb, ele escolheu um humano, um mago capaz de utilizar aquele poder, e nesse caso o Grimório decidiu que o mago ideal seria Asta, indo diretamente pra ele. Assim o garoto recebeu a antimagia, assim o garoto recebeu todo o seu poder, mas agora a gente descobriu que no mundo de Black Clover realmente alguém pode nascer sem mana nenhuma, assim como aconteceu com Asta, assim como aconteceu com Lieb. Mas será que esse garoto ainda esconde uma outra magia dentro de si? Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!